Vamos conversar mais um pouquinho, aula 4 sobre licitação. E hoje a gente conversa sobre definições previstas na lei de licitação, na 866693, obras e serviços segundo a lei de licitações. Vamos lá? Olha só, definições da lei de licitação. Esse é um ponto muito bacana, muito tranquilo, muito decoreba, horrível, né? Decoreba é isso mesmo que você pensou, né? O artigo 6º da Lei de Licitações, é o 6º mesmo? O artigo 6º da Lei de Licitações apresenta para nós, nos apresenta, melhor dizendo, uma lista de conceitos que a gente deve utilizar durante o processo licitatório. Ela diz para nós o que é obra, o que é serviço, o que é empreitada, o que é tomada de preço, o que é concorrência e por aí vai. É uma lista de conceitos. Isso aí é muito bacana para você conhecer, para você saber qual é o conceito técnico, qual é o conceito utilizado nos processos licitatórios dado pelo legislador. Muitas vezes você está na dúvida, uma empreitada global. Vou lá olhar o artigo 6º para ver o que é empreitada global. Fica na dúvida o que é compra, o que é serviço, o que é obra. Mas obra não é serviço, não é a mesma coisa? A lei de licitações dá uma pequena diferença e isso vai te servir, vai te ajudar na hora da prova. Tem que decorar isso aí, eu acho uma maldade falar, mas tem, é conveniente, digamos assim. Porque o examinador é um cara que não é do bem, é um cara do mal, ele está a fim de, cortar o seu pescoço na hora da prova. Então vale a pena você passar os olhos nessa lista, ler, reler sem compromisso, tá? Faça várias leituras do texto e aí a gente vai saber conceitos. Seu cabeção vai assimilar. Talvez você não saiba assim na ponta da língua, né, tipo tabuada, mas pelo menos a hora que você for fazer uma prova, um exercício, você vai fazer a leitura de um determinado texto, automaticamente seu HD vai processar, ou melhor, vai rodar e você vai processar a informação daquele conceito que você já conhece. E a informação não vai parecer estranha. Isso é muito bom na hora da prova e te dá uma maior segurança para marcar um certo ou errado. Então, olha só, o artigo 6º da Lei de Licitações traz definições sobre o que é um conceito qualquer sobre obra, sobre serviço, sobre compra, sobre, enfim, bens. E isso é importante porque é um conceito legal, é um conceito previsto na lei. Não é papel do legislador ficar dando conceitos, definições, esse tipo de coisa. Isso não é papel dele. Mas, enfim, ele fez, está lá, a gente tem que saber que existe e sempre que necessário, consulte o artigo 6º. Pintou a dúvida? Consulte o artigo 6º, mesmo quando você estiver aí treinando, fazendo seus exercícios, tá bom? As definições legislativas do artigo 6º são meramente estipulativas, sem caráter vinculante. Isso quer dizer que a lista do artigo 6º, desculpa aí, que a lista do artigo 6º não é uma lista vinculante. Você pode ter um conceito diferente. Você pode ter uma ideia diferente sobre o que está escrito lá. E outra, você pode ter outros conceitos, você pode ter mais conceitos além daqueles previstos no artigo 6º. Por isso que a gente fala que são meramente estipulativas, meramente exemplificativas. Não é um rol fechado, não é uma lista fechada de conceitos. Não tem caráter vinculante. O administrador pode adotar um conceito para a obra diferente do conceito de obra previsto na lei 8666 de 93. Esse conceito é perfeitamente possível de ser adotado, de ser modificado, de ter uma interpretação diferente. Só que isso acaba dando mais trabalho, né? Você é o administrador e você resolve estabelecer um outro conceito sobre obras, por exemplo. Isso pode gerar dúvidas entre os licitantes e você tem que ficar respondendo para cada um deles o que é a obra que você pretende fazer. Então é melhor adotar o conceito que está na lei, todo mundo já sabe, acabou, não tem conversa, você não precisa ficar se preocupando com conceitos diferentes, né? Tem finalidade de auxiliar na interpretação da Lei Geral de Licitações. Aqui é um ponto bem bacana, esse lance de interpretação. Sempre que a gente estiver falando em licitação, existe uma possibilidade, de dúvidas interpretativas
interpretativas, de dúvidas interpretativas. Isso é sempre possível. Pô, cabeça, dúvida interpretativa do quê? Sobre o edital. Exatamente, sobre o edital. O edital pode, de repente, ter alguma cláusula de interpretação duvidosa. Sei lá, pintou uma dúvida, um conceito, alguma coisa. Então, sempre será possível um pedido de esclarecimento. Pedido de esclarecimento. Sempre será possível um pedido de esclarecimento. Você é licitante, ou seja, você vai participar de uma licitação, você vai disputar o objeto daquela licitação, aquela compra, ou aquele serviço, ou uma obra. E aí, você ficou com uma dúvida de uma cláusula do edital. De quem você tira essa dúvida? Você pergunta para quem? Dentro do processo licitatório existe uma possibilidade que a gente chama de pedido de esclarecimento. Você atravessa um pedido escrito, um requerimento para o pregoeiro, para o presidente da comissão de licitação, para o chefe da instituição, enfim, para alguém você faz um pedido de esclarecimento. Olha, no edital, na cláusula 3.4 do edital, está lá falando obra, mas o conceito de obra, está falando sobre obra, mas o conceito que está lá no edital confunde-se com o conceito de serviço. Vocês querem fazer obra ou vocês querem fazer serviço? Porque são coisas diferentes. Uma obra, quando a gente fala em obra, a gente fala em serviços de engenharia, e quando fala em serviços gerais. Quem é que me dá essa definição? A lei de licitações. Então, quem estiver tocando a licitação, vai lá e falar, não, na verdade o que a gente quer falar é de serviço de engenharia. Ah, então tem que corrigir o edital. Se é serviço de engenharia, tem que corrigir o edital, porque lá está falando de serviços de caráter geral, né? O conceito é de caráter geral, ou vice-versa, tanto faz. O ideal é que você tenha sempre em mente o artigo 6º da lei, que ele vai te dar o conceito, Daí a importância da gente ter que estudar. Mais uma coisa, quando a gente fala em pedido de esclarecimento, vou até escrever melhor aqui, né? Falar em pedido de esclarecimento numa licitação, pedido de esclarecimento. Opa! Quando a gente fala em pedido de esclarecimento numa licitação, a gente tem que ter por norte, tem que ter em mente o seguinte, que é para esclarecer. Só posso esclarecer aquilo que for duvidoso. Então, se existe dúvidas interpretativas, aí eu faço esclarecimentos. O pedido de esclarecimento, ele se presta para esclarecer dúvidas no processo licitatório. Ah, cabeça, mas eu quero mudar o edital. Como é que é? Você quer mudar o edital? Sim, eu não quero esclarecer, não quero tirar dúvida. Eu quero que mude o edital porque eu acho que o edital está errado em certo ponto. Então, se você quer mudar o edital, não é pedido de esclarecimento, é impugnação do edital. A impugnação do edital. Aí você pode sim conseguir viabilizar uma mudança do edital. E sempre lembrando que quando a gente fala em edital, para mudar um edital, eu tenho que observar o princípio da vinculação do instrumento convocatório. Ou seja, eu não posso sair por aí alterando um edital que vincula todo mundo. Só posso mudar em situações excepcionalíssimas. Geralmente quando existe alguma ilegalidade ou alguma falha que compromete todo o processo licitatório, ainda que não seja de caráter legal. Tá? Como objeto da licitação. Eu vou licitar um serviço de engenharia, então eu vou licitar obra, mas o conceito de serviço que eu coloco lá é serviço geral. Opa, peraí, é o objeto da licitação, é o serviço que eu vou licitar que está errado. Então eu não posso simplesmente tocar uma licitação querendo contratar obra, mas licitando objeto de serviços gerais, por exemplo, manutenção predial, não tem nada a ver, né? Manutenção predial é diferente de obra, diferente de serviço de engenharia. Manutenção predial é passar uma tinta nesse estúdio aqui. Isso é manutenção predial. Manutenção predial é fazer uma limpeza no estúdio, trocar as lâmpadas. Isso é manutenção. Obra não. Obra eu vou quebrar a parede, vou ampliar, vou diminuir, vou colocar mais uma janela, vou fechar uma janela. E isso é obra, tá?
Belezinha? Tá vendo como é importante a gente saber os conceitos previstos no artigo 6º da Lei de Licitações? Eles são conceitos básicos, conceitos previstos pelo legislador, mas são de grande importância no processo licitatório. E você, meu amigão, que vai trabalhar na administração pública ou já trabalha na administração pública, é sempre bom conhecer essas informações, porque de uma hora para outra você pode cair no setor de licitações para poder trabalhar, né? Tem uma colega nova no meu trabalho que ela tinha pavor de licitação e hoje ela trabalha no setor de licitações. Ela falou, pô, não é tão ruim assim, né? Eu achei que era pior. Mas é que quando a gente começa a mexer, começa a ver a lei de licitações ali, dia a dia, fazer acontecer, a situação é bem diferente e a gente acaba gostando dessa dinâmica toda, tá? Nem todas as definições são completas, algumas são insuficientes. Por exemplo, diferença entre obra e serviço. As definições não são bastantes para estabelecer essa diferença. É porque o legislador ele tem que dar um basicão. Na verdade, ele não tem nem que dar. Ele inventou de dar o basicão para facilitar a vida do administrador. Mas quando ele resolveu fazer isso, estabelecer definições sobre obras, serviços, compras, empreitadas, contratos, enfim, deu esses conceitozinhos, ele fez conceitos básicos, simples. Por quê? Para não gerar problema, porque tem muito doutrinador, tem jurisprudência, tem posicionamento do TCU, que fala de forma diferente do que está na lei. E aí, acabou que fez, como é muito básico, às vezes fica faltando informação. E muitas vezes os conceitos são insuficientes. Mas eles dão um mínimo de segurança para a administração atuar. Então, quando o administrador quer fazer alguma coisa e ele não domina a ciência jurídica, basta ele ir lá olhar no artigo 6º. Ó, vou botar isso aqui, está na lei, acabou. Se alguém quiser questionar, depois questiona lá na frente. Mas eu estou usando o que a lei está me autorizando a usar. E isso dá segurança. Isso traz legalidade para qualquer ato administrativo vinculado ao processo licitatório. Isso é importante, né? São 23 definições e não contemplam todas as hipóteses licitatórias e contratuais da administração. Veja só, eu tenho 23 conceitos, 23 definições para a gente poder usar num processo licitatório, numa licitação, mas não são suficientes. Eu precisaria de muito mais, talvez 30, talvez 50, não sei quantas, né? Mas a lei não encerrou todos os conceitos ali no artigo 6º. Eu posso ter muito isso, tá? Por isso que a gente fala que o artigo 6º traz exemplos daquilo que é conceito para uma licitação. Mais uma coisa super importante, meu amigão, minha amigona do LAC, bonitona, olha só. Quando a gente fala em conceitos da lei de licitação para processos licitatórios, não quero dizer que só podem ser aplicados em processos licitatórios os conceitos aqui do artigo 6º. Eu posso aplicar os conceitos do artigo 6º para a prática de qualquer ato administrativo. Presta atenção, eu posso aplicar os conceitos do artigo 6º para a prática de qualquer ato administrativo na administração pública nacional. Não me interessa se é da União, administração direta ou indireta, dos estados, administração direta e indireta, dos municípios, administração direta e indireta, ou do DF, administração direta e indireta. Esses conceitos previstos no artigo 6º, eles podem ser amplamente utilizados na prática dos mais diversos atos administrativos. Beleza? Sussa, tranquilos? Não é só para licitação que eu posso usar isso, tá? O cabeça não vai colocar na tela os conceitos, porque é muita coisa, você tem no material, vai lá, dá uma olhadinha rápida, tranquila, que tudo se resolve, belezinha? Tranquilos? Sussa? Então vamos em frente que tem mais coisa para a gente conversar. Vamos conversar agora sobre obras e serviços, né? Numa sessão específica para tratar de obras e serviços. Existe nas nossas aulas já tudo preparadinho para a gente trabalhar a obra, trabalhar serviços especializados, trabalhar o que a gente vai ver ainda como dispensa, inexigibilidade e licitação dispensável. São 3 situações diferentes. Muito importante saber a diferença entre as 3 coisas. Mas agora, vamos conversar um pouquinho sobre obra. Olha só, toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta. E esse é o conceito de obra previsto no artigo 6º, vindo da Lei de Licitações. E olha a diferença desse conceito de obra para serviço. O que eu estou falando aqui, ó,
Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta. Construção é um serviço, reforma é um serviço, fabricação é um serviço, recuperação também é serviço, ampliação também é serviço. Tudo isso aqui é serviço, né? Mas e aí? Será que isso aqui eu posso substituir esse conceito por serviço? Não, não posso. Apesar de tudo que está escrito aqui para a obra ser, na verdade, um serviço, eu não posso trocar a palavra serviço para informar o que eu quero. Que eu quero isso aqui, que eu quero construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação. Porque a palavra serviço, segundo a lei de licitações, diz o seguinte: toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguros ou trabalhos técnicos profissionais. Ou seja, obra é todo tipo de serviço diferente disso aqui, diferente deste conceito de serviço. Talvez, de forma comum, você entenda, não, é tudo a mesma coisa, é tudo serviço e vou assimilar dessa maneira. Não faça isso. Não faça isso. Dê a devida distinção para obras de engenharia ou serviços de engenharia, porque a distinção está prevista na lei ali, ó. Obras, tá vendo? E logo abaixo a gente tem serviços, que são coisas diferentes. Então não trate-os de forma igual. Eu sei que os conceitos são assim, parecem confusos, né? Mas é o que está na lei. E aí é legal você fazer essa distinção e saber que obra se refere a serviços de engenharia e serviços se referem a todo tipo de serviços previstos para a administração pública. É como se obra fosse um serviço especializado, né? Fosse algo mais específico, né? Olha só, independente dos conceitos, a execução das obras ou dos serviços seguem as seguintes... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, presta atenção, essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de Direito Administrativo, temos também de Direito Constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento, apenas R$ 80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele durante 60 dias. Nesses 60 dias, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né, e diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique lá.